De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia, terça-feira, 13 de maio. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM. Muito prazer, nós somos a Melodia, lembrando que estamos ao vivo, além da frequência, também para Instagram e Facebook, @Melodia Conquista. E você já baixou nosso aplicativo? Pois é, para ouvir a Melodia sem chiado, sem interferência, em qualquer lugar do mundo, você acessa o nosso site, melodiaconquista.com.br, e lá tem um banner lá, logo no topo lá do nosso site, para você clicar e já começa a ouvir a Melodia. E aí vai ter a opção de você baixar lá, fique à vontade, tá bom? Recebo na manhã desta terça-feira o pastor Abraão Costa, da PIB em Maitinga. Bom dia, pastor. Bom dia, querido Gilaelson, queridos colegas, que muito alegra o meu coração revê-los. E um que já faz tempo, feliz ano novo de 2015 para cá, 10 para cá, viu? Jailson Luz, que bom, pastor Zé Carlos, uma alegria estar com vocês. E também com os nossos ouvintes do outro lado que não suportam, né? Mas estamos aqui para nos alegrarmos juntos e falarmos deste Deus maravilhoso que nos ama tanto a despeito de nós sermos quem somos. Conosco também o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gil, pastor Abraão, pastor Jailson. Para nós é um motivo sempre de grande satisfação poder estar contribuindo através desse meio de comunicação às pessoas que estão também nos assistindo, que você fica atento. É muito bom hoje o debate, então fica atento aí que nós estaremos juntos aprendendo. Deus abençoe a todos. E o pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Abraão, pastor José Carlos. Realmente, pastor Abraão, muito tempo que a gente não se via, é uma satisfação revê-lo também. Nosso bom dia a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Melodia, que Deus abençoe a todos vocês. E quero deixar aqui o nosso convite para sábado, às 18h30, estarem conosco na rua Laudion, no Brasil, 286, primeiro piso, bairro São Vicente, ali, pertinho da concessionária Hyundai. Vamos iniciar o nosso debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor José Carlos que apresente este momento ao Senhor. Deus santo e poderoso, Criador de tudo e de todos. Deus Queremos abençoe. te agradecer por esse momento singular que o Senhor nos concede nesta manhã, meu Pai. Estamos aqui, através desse veículo de comunicação, podendo ajudar tantas pessoas através, meu Deus, desses debates. Sim. Continua abençoando todos nós que aqui estamos, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, nossos corações, para que tudo seja bem sucedido para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. E para abençoar todos aqueles que estão agora sintonizados através dessa emissora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos então ao caso comum. Aspas. Cada vez mais conheço pessoas que afirmam que têm desafetos, inclusive muitos cristãos.
Há muitos que não conversam com outros irmãos por causa de brigas e contendas. Pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus podem ter inimigos? Fecha aspas. É possível viver uma vida de harmonia e sem desentendimentos? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Eu quero descobrir onde é esse mundo encantado, pastor Abraão, que você não tem desentendimentos nem inimigos. Mas enfim, tem muita gente que pensa que ser cristão é viver assim, sem desentendimentos e sem inimigos. E aí, pastor? Um negócio difícil, viu? Quero mandar um abraço para o irmão Paulo, lá nosso querido irmão lá da nossa igreja, da liderança, está ouvindo o programa. Quando eu sempre aviso, ele não perde. Um abraço, Paulo, toda a família, os irmãos aí em Maitinga. Giléo, eu estava aqui, desde que me mandaram esse tema, eu fiquei pensando, porque a semana passada eu já tive que usei uma boa parte da tarde para fazendo aconselhamento a uma pessoa que agora, no Dia das Mães, não iria participar do ajuntamento lá com a mãe, familiar, porque havia desafeto dentro da própria família. E aí eu disse, fulana, eu pelas evidências, eu julgo, ou melhor, não foi a palavra que eu usei, não foi julgo, eu tenho evidência de que eu posso dizer que você é uma pessoa que anda com Deus. Aí citei Colossenses 3:2-6, que diz assim: assim, pois, como recebestes a Cristo Jesus, andai nele. Aí fui lá para 1 João 2:6. Todo aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, você é uma pessoa que anda com Deus, que busca intimidade com Deus e que evidencia essa caminhada com o Senhor da sua vida. Então, você deve andar diferente, deve evidenciar um viver diferente e não se indispor, não estar lá nesse local, porque alguém da sua família que tem desentendimento com você, que a humilha, a maltrata, e eu sei disso, vai estar lá. Aí eu li o que leio agora. Citei vários textos assim de mente. O amor seja não fingido, ou sem hipocrisia. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí vou lá para o versículo 18 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Se possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E aí fui lá para o versículo, o 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos. Você está querendo utilizar a sua justiça para justificar uma atitude que não é compatível com a vida daquele que anda com Jesus. Aí o versículo 20 diz: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Aí o versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu disse a outra pessoa que acha que você é puritana demais, é santarrona demais, que é crente demais, quer ser melhor que os outros, adotou uma justiça própria, uma vida cristã de conveniência. Então é de acordo com o que ele pensa e não com o que a palavra determina. Aí citei para ela outro texto. Eu digo, olha o que está em Mateus. Diz-nos assim, Mateus 5:44, 43. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era o que a lei de Italião dizia. Sim. Jesus, que é a graça, veio trazer um outro referencial de vida, diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que... Amai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí cá adiante ele vai dizer: se a gente ama apenas aqueles que nos amam, que proveito tem nisso? Os gentios também o fazem. Então nós temos que demonstrar diferença, não é? Agora,
se a gente for, eu disse, o outro faz na ignorância espiritual, não entendeu porque não vive de acordo com a palavra. E se você que vive de acordo com a palavra, pelo menos busca, se esforça para isso e tem uma experiência de mais intimidade com o Senhor, tem aprendido do Senhor, se você for agir à semelhança dele como uma resposta para o que ele faz com você, você está fazendo premeditadamente, então está sendo pior do que ele. E aí fui com a voz pastoral mansa e fui citando outros textos. Daqui a pouco, no final da noite, lá para tarde da noite, essa pessoa mandou um áudio para mim e disse: meu querido, eu quero dizer que eu vou. Eu refleti muito, e do outro lado ela chorando, disse: o que você me disse não é o que o Senhor, o que você quis dizer, mas eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que ele usou, então eu vou. E lá esteve. Ótimo. Eu disse: eu vou estar lá. Então, os outros que vão estar lá, que fazem com que você se sinta bem, não fazem diferença, não são importantes para você. Você vai se deixar abater por causa de alguém que está tendo indiferença para com você? Isso não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E a pessoa foi, e foi assim, um momento muito especial. E eu ainda disse, amanhã ou depois, por exemplo, semana passada lá na nossa cidade, um médico de 36 anos, de manhã atendeu, tudo bem. Quando foi 1h da tarde, passou mal, um infarto e morreu. Eu disse, amanhã, segunda-feira, a coisa que a gente tem mais certeza, se é humanamente falando, a coisa que nós temos certeza aqui na nossa trajetória terrena é a morte. Sim. Vamos lá que esse seu familiar morra na segunda-feira. E aí? Você vai ao sepultamento dele? Porque alguém vai ficar criticando ou censurando porque você não foi? Então você vai por uma questão de desencargo de consciência? Você vai chorar? Que tipo de lágrima? Ou então, se você vai, como é que você vai estar se sentindo? Aí a pessoa foi para a eternidade e você com esse ressentimento no seu coração. Aí eu disse, olha, tem gente que interpreta de outra maneira aquele texto. É aqui mesmo, em Mateus 5, 22, quando diz 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem que tu tens contra ele, é que ele tem contra ti. O que você deve fazer? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e depois volta e faz a tua oferta. Não está falando de dinheiro, não. Está falando dessa oferta, desse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Sim. Então, vai lá, fala com ele, depois vem. Eu tive um problema desse, recente lá na nossa igreja. A pessoa estava no Ministério do Louvor, sentiu-se mal, tinha uma questão a resolver. Eu disse, vá lá, reconcilia-te, procura o melhor momento. Ela orou a noite toda lá, depois no outro dia foi, depois ela voltou a cantar no Ministério do Louvor. Entendeu? Então, a gente tem essas coisas, a gente quer justificar a partir das nossas razões. Nós temos uma herança do Éden que nos deixa essa inclinação. A nossa inclinação é fazer exatamente o contrário. Eu disse, mas faça de acordo com esse ensinamento aqui, olha, porque você tem a ganhar. Né? Pastor José Carlos, agora sim, nós temos uma inclinação natural de pagar com a mesma moeda. Quando a nossa alma nos faz essa proposta, pastor José, diante dessas circunstâncias aí, como é que a gente vence isso aí? É uma verdadeira tentação. Porque o desafeto começou lá no céu, né? Até Deus tem desafeto. Jesus foi o que mais teve desafeto, até mesmo para crucificarem ele. Agora, o pastor Abraão, ele citou todos os textos que eu tinha anotado aqui. Porque não dá para sair do texto, do contexto que ele citou. Né? Geralmente quem toma a atitude de pagar o mal com o mal são as pessoas ímpias, que não têm temor a Deus. O que Jesus ensinou foi diferente, né? Como ele citou, amai os vossos inimigos. E o apóstolo Paulo, por sua vez, ele falou, quando estiverdes em vós. O que quer dizer isso? Né? Quando você estiver em paz com você, procura também a paz com todas as pessoas, inclusive com seus inimigos, para você não ficar fora da palavra de Deus. Então, a pessoa que tem Jesus na vida, quando ele falou assim, o amor seja não fingido.
E quando as pessoas fingem que ama, e eu vejo isso dentro das próprias famílias carnais, consanguíneas, né? Quantos Somente se tiver herança no meio. Aí que você vai ver coisa. Eu estava comentando com a minha esposa algo que aconteceu recentemente, né? Eu falei, agora que vai começar a concorrência. Né? Felizmente, nós perdemos domingo uma irmã de um dia para outro. Teve um AVC e logo em seguida ela foi internada. Só que na madrugada de domingo, ela não resistiu a um outro que deu hemorrágico e o Senhor recolheu. Né? Então, tem herança. Então, quando existe qualquer desafeto na família, não vai haver uma conciliação, vai haver uma disputa. Então, geralmente isso acontece em todas as famílias. Nas melhores famílias. Nas melhores famílias, se tiver um poder aquisitivo maior, né? Então, nós vemos uma situação aqui na Bíblia de que a gente tem um hinário que fala, um mundo de ilusão deixei. Essa é uma ilusão dizer que não tem desafeto. Todo mundo tem algum desafeto. Quando você não tem alguém, tem contigo. Tem com você. Então, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, não vai ser eu, um pecador, e nem você que vai agradar todo mundo. Então, vai chegar momentos na sua vida, não sei que fase da sua vida, que você vai ter desafeto e você vai formar também desafetos. Porque nós vivemos na realidade. O mundo que nós vivemos é um mundo cheio de desafios. E para você romper essa barreira de você não pagar o mal com o mal, porque é normal, principalmente quando o desafeto está se dando mal na vida. Aí você fica, parece que faz até a oração contrária, né? Graças a Deus, Deus pesou a mão sobre ele. Será que essa deve ser a nossa atitude como cristão? Não, irmãos. Não mesmo. O que nós temos que fazer é orar por eles, para que eles tenham um entendimento como o seu melhor do que o seu, para que ele venha se reconciliar com Deus, com você e com quem mais ele tem inimizade ou é um desafeto. Então, somente através do amor de Deus derramado no coração do ser humano, você é capaz de viver uma vida de integridade com Deus e amar como Jesus amou e viver como ele viveu e andar como ele andou. Amém? Amém. Muito bem. 11 horas mais 32 minutos. O tema que nós estamos discutindo nesta manhã é este, para você que está chegando agora. É possível viver uma vida de harmonia e sem desentendimentos? Eu quero responder essa pergunta, pastor Jailson. É possível ou não? Deixou logo para mim, né? O paraíso não está longe. O paraíso, Jesus disse que ele estaria dentro de nós, no reino dos céus. E nós almejamos isso, né? Nós almejamos esse paraíso. E essa felicidade plena, harmonia plena, só será possível lá, do outro lado, né? E o que a gente vê, pastores e ouvintes, é que parece que cada dia que passa, esse paraíso está mais distante das pessoas. As pessoas estão se distanciando disso. Eu estava em Ribeirão do Largo domingo passado, ministrando e lembrando disso. É que as seduções do mundo moderno, né? Não é nem moderno, já fala em pós-moderno. Pós-moderno. Que pós-moderno é esse, né? Que as pessoas, ao invés de se amarem mais, está sendo ao contrário. Se odiando mais. Com tanta facilidade, né? A era digital, dos botões. Porque o que se torna nossas vidas mais fáceis é para a gente ser mais agradecido, não é assim? Quando as coisas estão muito difíceis, o ser humano tende a se tornar mais rancoroso até, mais desanimado, não é assim? Se torna mais ofegante, mais cansado, porque o fardo está pesado. E quando o fardo está leve, é para a gente estar mais
mais descansados, mais agradecidos, mais felizes, não é assim? Então, mas o que nós estamos presenciando é o contrário disso, o oposto. A ingratidão de filhos, e assim sucessivamente, dos cônjuges. Eu estava há poucos dias na minha rua, tem um empresário, e eu precisava falar com o filho dele. Ele, passando de frente à minha casa, eu disse assim, o fulano está na cidade, que é o filho. Ele disse, eu não sei. Eles viajam, nem falam com a gente. Imagina aí, você como pai, forma uma família, forma um patrimônio, marido e mulher trabalham. Aí tem um casal de filhos, que é o caso deles. Aí você deixa de atuar como gestor da empresa, passa para os filhos, não é assim? E eles dão sequência a um patrimônio que já está feito. Não era para esses filhos ser muito agradecidos, mas não, simplesmente hoje é assim. Viajam para outro estado, ou até mesmo fora do país, e não falam nada. Gente, que falta de respeito. Isso é eu considero uma falta de respeito com um pai ou uma mãe. Custa dizer assim, amanhã estarei indo a São Paulo, tem uma viagem agendada para a próxima semana. Gente, aonde nós chegamos? Ao tamanho de descaso, né? De desafeto com os próprios familiares. Mas aí vamos lembrar do que Jesus disse. Os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Por que dentro da sua própria casa? Porque são as pessoas que estão mais próximas umas das outras. E nesse caso, quando se aproxima demais de uma pessoa, você começa a ver os erros delas. Sim, mas e daí? É para que nós possamos administrar essa situação. Quando estão namorados, noivados e etc., você vê que o amor parece que ele exala no ar, não é assim? Entre os cônjuges, os futuros maridos e mulheres. Mas quando se casa, muda a realidade de muitos, né? Por quê? Começa a ver defeitos. Mas qual é o ser humano que não tem defeito? Onde estão eles? Qual é o casamento, o relacionamento perfeito nessa dimensão? Não é por conta disso que você vai fazer apologia, não é? Às mazelas, ao desafeto, ao desamor. Não. Todo ser humano é falho. Agora, nós precisamos trabalhar nossas diferenças e saber respeitá-las, não é assim? E saber conviver, filtrar, sentar. O grande problema da humanidade é que há pouco diálogo e muito monólogo. A pessoa é dona da razão, não é assim? Dona da verdade, em muitos casos, e não se abre ao diálogo. Peraí, está havendo um erro aqui entre nós, vamos consertar, vamos fechar essa brecha para que o inimigo não explore essa circunstância e nos coloque mais distante uns dos outros. Aí na igreja não é diferente. Onde há comunidade, você tem esses problemas em todos os aspectos da sociedade, seja política, no colégio, na empresa e nas igrejas. Eu me lembro de um fato que aconteceu numa igreja americana, em que um membro chegou para o seu líder, pastor, e disse assim, eu não vou mais à igreja, porque o irmão fulano, ele é um hipócrita. O líder disse assim, você fica pior do que ele não indo lá. E a grande realidade é essa. Nós temos que aprender a conviver com as divergências e diferenças. Por quê? Porque vai ser assim até o final. Perfeição só no outro corpo. E nós temos, cada dia que passa, está se renunciando. Não é assim? Renunciando, procurando melhorar, procurando evitar que os erros de ontem se repitam hoje. Porque a vida é assim, nessa dimensão. Felizes são aqueles que se avaliam e que concluem que realmente nós precisamos evoluir. Precisamos mudar. Agora, o que não dá para aceitar é que, diante de tanta evolução, de tanta tecnologia, o ser humano continua odiando e, às vezes, odiando mais do que no passado. Sendo menos solidário. Tolerante. Né? Intolerante. Impaciente com as pessoas. Um trânsito de pessoas nervosas, né?
que apenas que alguém que não dirige bem, está aprendendo, deixou o carro morrer na frente, é motivo para uma buzinada daquelas, né? Bem acentuadas. Quer dizer, as pessoas, elas vivem neuróticas, alienadas a um sistema que cobra dioturnamente, e nós entramos no jogo do sistema. O grande problema é esse. E o tempo também não é mais o mesmo. Não, né? é Às vezes, mais o mesmo. Por exemplo, 2 segundos que a pessoa atrasa já ali no trânsito, Sim, já é um já é desespero, né? Porque ele já saiu atrasado de casa, não é assim? E às vezes muitos deles e delas ficaram 2, 3 horas no celular, olhando notícias, informações fúteis, desnecessárias, e olhou pro relógio, viu que está atrasado, aí sai nesse desespero e nessa agonia, não é verdade? No trânsito, causando problemas maiores. 11h39, rapidamente nós vamos ao intervalo, já já a gente retorna. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Casa das Soldas, há mais de 30 anos no mercado, oferecendo para você soldas, equipamentos, tintas automotivas, motores, entre outros produtos. A Casa das Soldas dispõe de mais de 20 mil itens para melhor lhe atender. Telefone 2101-9797, 2101-9797, Avenida Presidente Dutra, 2512, no bairro Brasil. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Oficina do Malária, seu carro em boas mãos. Especializado em injeção eletrônica de todas as marcas. Oficina do Malária Mecânica em geral. Rua Marajó 14, bairro Ibirapuera. Telefone 3421-8808. Oficina do Malária. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC. Debate Melodia. De volta agora, 11 horas mais 43 minutos, um tema importante hoje que fala sobre as nossas relações pessoais, né? E a gente está discutindo hoje aqui sobre essa questão do viver, né? Uma vida de harmonia e sem desentendimento, se isso é possível, né? Bom, Pastor Abraão, nós temos aqui uma questão para se pensar, que é assim, a Bíblia não fala não na questão dos desafetos. Você percebe que não há uma proibição de desafetos, porque é quase que natural que eles aconteçam, né?
Às vezes a pessoa tem um desafeto a você, como o pastor Zé estava falando aqui no intervalo, você nem sabe, você nunca fez nada, porque ela simplesmente não gosta de você, né? Enfim, e até as próprias pessoas, muitas vezes, elas nem sabem por que não gostam de você. Elas dizem simplesmente que não vai com a tua cara e acabou, né? A antipatia é gratuita. Né? Bom, então a Bíblia não entra nesse campo aí. Agora, a gente falou aqui o seguinte, que nós temos que fazer um esforço para que o desafeto não parta de nós, né? Enfim, mas agora, assim, uma questão que a gente percebe claramente, pastor Abraão, nas escrituras, é que ela não abre mão da sua obrigação de amar, né? Inclusive até os inimigos, né? Como é que consegue, hein? Quando eu li Mateus 5, 43, 44, que é para amar os inimigos, eu disse, os irmãos acham que isso é difícil? Aí todos no templo levantaram a mão. Eu disse, eu discordo de vocês. Aí ficaram me olhando assim, espantados. Discordo. Eu vou acrescentar um advérbio de intensidade. É extremamente difícil, mas é possível para aqueles que andam com Jesus. Aí expliquei a razão, por quê, né? Aqui o texto que eu ia ler de Mateus 6, Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens, a gente conhece, muitos oram, nem se dão conta do que estão orando, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, nós fechamos a porta por um perdão de Deus. Então, olha o risco que nós estamos correndo. Não é? Complica. Aí você vai lá para Efésios 4:32. Eu amo esse texto. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como... De que maneira? Eu gosto dessa expressão. Tem detalhes na Bíblia que a gente às vezes lê e não se dá conta. Olha só essa expressão de ligação aqui. Assim também como Deus vos perdoou em Cristo. Não é como eu quero, porque a nossa inclinação não é amar. Não é boa. E desafeto, como você disse, pastor Luz, Jailson Luz, vai existir sempre. Agora, eu disse aqui, na minha adolescência, 13 anos de idade, eu cheguei para um pastor da segunda igreja, Orlando Rodrigues Alves, eu não sei se está nos ouvindo, não é mais pastor dela, está aposentado, mas uma vez eu cheguei, ele pegava no pé dos adolescentes, e o adolescente, aí um dia eu disse assim, eu não gosto, detesto o pastor Orlando. Aí um dia eu chamei a parte, ele estranhou assim, eu digo, pastor, eu queria lhe falar, pastor, lhe dar uma palavrinha, ele disse, que foi, meu jovem? Eu disse, pastor, eu tinha uma antipatia do senhor, gratuita, eu não gostava, não ia com a sua cara. Mas eu quero que o irmão me perdoe. A partir de hoje, eu quero lhe amar em Cristo Jesus. Rapaz, se tornou um amigão que eu tenho. O cara tem a idade de ser meu avô. Da Díris, né? Da Díris, exatamente. Aí, aqui, capítulo 5 agora de Efésios diz: ia andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício em aroma suave ao Senhor. Aí, agora, como é que a gente deve fazer isso? Para a gente não sofrer com os que são desafetos a nós e não os termos como desafeto. E vos revistais do novo homem. Segundo quem? Adão? Não. Segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Ele diz, eu sou a verdade. Então é para aqui que a gente tem que voltar. Agora a gente está se espelhando nos costumes, princípios e valores deste mundo, que são totalmente equivocados. Hoje nada mais é absoluto, tudo é relativo, né? Chama ao bem mal, ao mal bem, a luz escuridade, a escuridade luz, o doce por azedo, o azedo por doce. Então inverteram tudo. E a gente está vivendo de acordo com isso, em vez de voltarmos os nossos olhos para a palavra. Gila, deixa eu ir. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13 nos diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Falta-nos essa longanimidade que é fruto do Espírito Santo para poder a gente suportar o desafeto. E diz mais: suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente uns aos outros. Caso alguém, o desafeto, se revele contra nós, queixa contra nós, assim como o Senhor vos perdoou, também deveis perdoá-los. Então, a gente fica aqui nessa gangorra procurando justificativas. Só para concluir aqui, olha o que
Paulo aos Efésios, ele vai dizer como é que deve ser essa relação então. Capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça em vosso coração. É buscarmos isso, é nos revestirmos desse novo homem. E eu gosto dessa expressão, revestir. O que é revestir? Revestir de novo. Hoje está frio, eu vou ficar até de tarde com essa roupa, acho que eu vou viajar com ela. Mas num dia normal, de calor, eu troco 3, 4 camisas aqui. Então eu me revisto, eu vesti de novo para ir a tal lugar. Daqui a pouco suou, eu visto de novo. De manhã eu vou à igreja, no domingo com a roupa. De noite eu troco, me revisto de outra roupa para ir à noite. Então me revesti diariamente. De quê? De Cristo, das virtudes cristãs, para que essa questão do desafeto não retire de mim o prazer de viver, de experimentar a vida cristã. Muito bem, 11 horas e 49 minutos. O tema de hoje: é possível viver uma vida de harmonia sem desentendimentos? Bom, o pastor José, e aquela questão que acontece, aquelas situações que acontecem, que ali a pessoa é o seu desafeto, vamos supor que ela lhe feriu, e aí você também não retribuiu, né, consoante ao que ela lhe fez, mas aconteceu alguma coisa ruim contra ela e você dá aquele sorriso de canto de boca, coisa boa, viu? Ter prazer é gostar que a pessoa se deu mal porque ela é o seu desafeto, pastor? Não vingueis a vós mesmos, amados. A Bíblia fala que nós devemos dar lugar à ira. Uhum. A gente pode ficar irado porque é natural do ser humano naquele momento que foi ferido. Mas eu costumo dizer que o cristão que entregou a vida de fato para Jesus, ele não vive mais. Cristo vive nele. Então Jesus, ele foi ferido de todas as formas que você puder imaginar. Física, emocionalmente, espiritualmente. Mas a Bíblia fala que ele não se deixou levar. Teve uma frase que eu escutei de um pregador dizendo que Satanás, até na hora da cruz, que Jesus podia amaldiçoar todo mundo, vasculhou na boca dele para ver se encontrava algum engano, alguma mentira, algum dolo, mas não encontrou. Jesus, ele se blindou, revestido do Pai. E eu costumo dizer que Jesus é o nosso filtro, porque se Deus, o Pai, nos olhasse diretamente, a sua santidade fulminava o ser humano. Só que ele nos olha através de Cristo e nos vê perfeito. E é por isso que nós vamos encontrar e seremos perfeitos, assim como ele é. A Bíblia fala que seremos também semelhante a ele. Teremos um corpo semelhante a ele, a mente semelhante a Cristo. Então, o que é Romanos lá, irmão citou, vou novamente reprisar, Romanos 12, 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, lhe amontarás brasas sobre a cabeça. Você sabe o que é isso, irmão? Experimente colocar uma brasa. Eu estou falando isso no sentido figurado. Mas se você quiser ver como arde uma brasa na cabeça, então experimente colocar brasa sobre a sua cabeça. Esse versículo exorta a tratar os inimigos com bondade e amor, mesmo em situações de grandes conflitos. A atitude de bondade pode ter um impacto positivo nos inimigos e demonstrar a força do amor cristão que foi plantado através de Jesus em nossos corações. Então, é possível nós viver uma vida sem ter vamos dizer, essa atitude de blindar, né? Agora no sentido figurado, quer dizer, festejar a amargura, sofrimento e podemos até falar assim, Deus pesou a mão nesse momento que o nosso desafeto se deu mal. Então nós devemos orar ao invés de blindar, né? Ao invés de desejar o mal para aquela pessoa. Oremos sempre pelos nossos desafetos. Eu contei uma situação aqui que a pessoa não gostava de mim de graça, não era com a minha cara. Mas eu nunca fiz nada, nem sabia que existia esse tipo de desafeto. Mas depois foi consertado através de uma pregação de ensino.
aquela pessoa passou a me amar e me olhar com os olhos diferentes. Amém. Muito bem, pastor Jailson. Então, assim, se alegrar com o fracasso do inimigo ou do desafeto não é legal, né? Inclusive, eu tenho procurado trabalhar isso dentro de mim, porque no caso de ministro, eles gostam muito de lançar a mão sobre aquele, né? Aí daquele que levantar contra o ungido do Senhor e tal. Claro, a gente sabe disso, né? Que existe um zelo de Deus pelos verdadeiros, né, sacerdotes. Porém, eu não posso me alegrar com alguém que se deu mal ao se levantar contra mim. Porque se eu não trabalhar dentro de mim o perdão e esse amor, é claro que o nosso ego, ele vai se satisfazer, não é assim? Ele vai te satisfazer, ele vai se alegrar quando vê a desgraça de alguém que se levantou contra você. Agora, é claro que eu tenho que trabalhar isso dentro de mim para que isso não vá se externar, né? Eu vou ter que dominar esses impulsos da minha natureza pecaminosa, que é a natureza carnal, para que ela não se externe a ponto, às vezes, de se tornar até visível, não é verdade? Então a gente trabalha, pede até misericórdia a Deus, que isso é fato. A gente sabe que as pessoas que praticam o mal vem sobre elas, não é verdade? Isso é com qualquer um de nós, não é verdade? Então, o pastor Zé Carlos começou citando essa frase e eu completo elas. Irai-vos, mas não pequeis, não é certo? Não se põe sol sobre a vossa ira. Não se põe sol sobre a vossa ira. Então, tem pessoas que não vai com a sua cara, mas não tem, ela vai ter que ir com a cara dela mesma. É verdade? Agora eu quero deixar uma escritura aqui. Tem uma escritura aqui que Paulo fala em 1 Coríntios 5, a partir do 9. Eles, por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. No 10 ele disse, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Quer dizer, há uma diferença. No mundo você não tem como sair, não convive com essas pessoas, correto? Mas aquele que se diz irmão, aí existe um diferencial. Aí ele concluindo no 12 e 13, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não é tarefa nossa, correto? Não julgueis vós os que estão de dentro. Aí, naquele caso, foi quando ele disse, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo, que era aquele caso que nós temos lá em Coríntios. Agora, eu acho que uma coisa que a gente pode lutar contra é a hipocrisia também. Sim, nesse aspecto. Porque, assim, se o nosso desafeto, o nosso inimigo, se deu mal em alguma coisa, a tendência da natureza humana é gostar, vibrar. Enfim, o que você vai fazer? Esse sentimento, essa alegria pode vir, porque você é humano, mas você tem a obrigação do Evangelho de rejeitar, dominar. Não sair contando aquilo como vantagem, é uma postura interessante também, né? Mas também não ser hipócrita a ponto de não admitir que a sua vontade é aquela, né? Uma filha de uma irmã chegou para mim e disse assim, minha mãe não vem à igreja porque ela não gosta do Senhor. Eu disse, olha, eu sinto muito se eu contribuí para que isso aconteceu. Mas até onde eu me lembro, eu não fiz algo que levasse ela a esse comportamento. Entendeu? Então, porque ela não gosta de mim, agora eu não vou gostar dela, eu vou levantar, fazer uma política contra essa pessoa. Não é justo. Então vamos lembrar que essa coisa de se alegrar com o fracasso do inimigo não é de Deus, não é do Evangelho. No entanto, nós somos humanos, essa alegria vem no seu coração e cabe você rejeitar e fazer diferente, fazer segundo o Evangelho. Mas não ser hipócritas, porque, por exemplo, eu não posso negar que eu não estou gostando da situação do Vasco, né? Mas, enfim...
Silvio não tá ouvindo esse debate, Silvio. Ainda bem que Silvio não tá aqui hoje, porque se Silvio tivesse, nem isso eu tocaria. Né? Ponto final no nosso debate Melodia de hoje. Debate Melodia. 11h39, quero agradecer o pastor 59, né? Agradecer o pastor Abraão Costa também, o pastor José Carlos e o pastor Jailson Luz pela colaboração aqui no nosso debate, e a você também do outro lado. Lembrando que o nosso debate fica disponível no Instagram e também no Facebook, Melodia Conquista, assim você encontra na nossa rede, tá bom? Rádio Chofé chegando e o debate Melodia fica assim, amanhã, quarta-feira, 14 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.